Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E sério, eu já quero falar logo sobre esse capítulo, pois eu realmente tava com muita saudade. Ficar uma semaninha sem Chainsaw Man realmente é cruel. O capítulo 203 recebeu o título de Escudo Humano, e esse título é interessante por dois motivos. O primeiro deles é o mais óbvio: aquela criatura, o falso Chainsaw Man, de certo modo criou um escudo nessa mescla de diversos humanos em seu corpo. E o segundo sentido conversa diretamente com o Denji, mas logo eu volto nisso daqui. Assim como os anteriores, esse capítulo é bastante frenético. Afinal de contas, estamos no meio de uma luta. Percebemos aqui que o Denji está desviando dos golpes que ele iria receber. Só que, infelizmente, isso também traz dor para aqueles humanos, que fazem parte dos braços do Chainsaw Man falso. E a questão é que isso deixa o nosso protagonista meio desamparado. Ele não sabe como lutar contra aquilo. Realmente está sendo desgostoso ver aquele público se machucando. Civis esses que estão implorando por uma ajuda do Chainsaw e que também, de certa maneira, sempre o idolatraram. Afinal de contas, eles viraram mini Chainsaw Mans. Enfim, dentre gritos e pedidos de ajuda, um cidadão tenta conversar com o Denji. Ele avisa que ficar só esquivando só vai trazer mais dor pro pessoal. Rapidamente, o Chainsaw contra-argumenta de uma forma bem engraçada, questionando se ele gostaria que ele trouxesse uma almofada pra luta. Aquele cidadão só ignora essa patada que ele tomou e diz que ele entendeu algo, apontando que uma maneira de derrotar aquele Chainsaw Man falso seria acertando seu coração, pois dessa maneira talvez só aquele demônio morreria e todos voltariam ao normal. E o Denji constata que, falando dessa maneira, parece que tudo aquilo é só um jogo. E é partindo disso que ele ressalta uma possibilidade. Será que se derrotar o chefão, os lacaios vão sumir também? E é engraçado que ao ouvir isso, uma mulher simplesmente grita, dizendo que não, eles não são lacaios. Quando na realidade, de certa maneira, eles são sim. Foram civis inocentes que se tornaram uma massa de manobra, se renderam ao fanatismo do Chainsaw e de sua igreja, e consequentemente acabaram se tornando aqueles mini Chainsaw Mans. Mas ainda o Denji se retrata, dizendo que não era aquilo que ele queria dizer. De certa maneira, ele só estava ressaltando como o poder do Demônio do Fogo estava funcionando ali. Sem tempo para pensar, o falso tenta desferir um golpe à la Hulk, porém rapidamente o Denji desvia, começa a escalar ele, buscando a melhor trilha para alcançar o coração do seu inimigo. Ele percebe que aquele órgão está completamente exposto e então prepara seu ataque. A questão é que até mesmo no coração surge um humano, algo que faz com que o Chainsaw hesite um pouco. E é nessa hesitação que ele acaba sofrendo um ataque direto do falso Chainsaw Man, nesse singelo painel duplo aqui. E esse ataque faz com que o Denji voe até um prédio. E está sendo de fato difícil continuar com a luta. Percebemos agora que a Yoru vai até o Denji, esse que ainda está caído dentro do prédio. E aqui, senhoras e senhores, acontece algo que eu venho comentando desde o último capítulo. A Yoru começa a trazer uma outra perspectiva de todo aquele conflito. Ela aponta que ele não vai vencer aquele conflito se tiver pena dos humanos. E isso é poderoso, né, quando a gente entende que essa fala veio do demônio da guerra. Enfim, o Denji responde colocando um ponto final sobre muitos aspectos de sua moralidade. Ele diz que se ele matar aqueles humanos, o número de pessoas que gostam dele vai diminuir. E ele não quer que isso aconteça. E a Yoru responde com um gosto de pessimismo aqui. Ela diz que mesmo com ele salvando aquelas pessoas, ele será esquecido rapidinho, assim como aconteceu com a Asa. E bom, um outro significado do título se encaixa perfeitamente aqui. Uma das maiores defesas que o Denji possui desde a parte 1 está relacionado com essa imagem que a sua figura possui para com toda a sociedade. O final da parte 1 já evidencia bastante isso. É aquilo que eu venho discutindo desde muito tempo atrás. Essa ideia de que o Chainsaw Man é a melhor versão do personagem. É essa versão que traz um afeto para ele, que traz uma validação de que ele está sendo uma boa pessoa, de que ele está fazendo coisas boas. Não é como se ele se preocupasse com a saúde pública ou algo do tipo. Ele de certa maneira se importa o quanto aquilo o traz benefícios. Novamente, o Denji tem um lado muito pessoal em seus atos heróicos. Dessa maneira, toda essa massa que autoafirma a existência do Chainsaw Man sempre serviu como um escudo humano. Denji escapava de enfrentar seus traumas, seus problemas, seus erros, se escorando em muitos momentos nisso daqui. Depois que ele perdeu o direito de se transformar, Denji teve que encarar a sua pior versão, o Denji. Então, é natural que agora ele preze ainda mais em tentar manter
essa relação positiva com quem gosta do Chainsaw Man. E todos esses pontos ganham ainda mais camadas quando a gente volta para a conversa que ele teve com a Yoro, a qual ele se emocionou quando descobriu que existia alguém que gostava dele. Denji está completamente quebrado e perdeu completamente tudo em sua vida. Ele chegou no fundo do poço, ultrapassou ele e entendeu o quanto é falho e quanto é uma pessoa ruim em vários aspectos. De certa maneira, desistiu dele mesmo, entendendo que sempre será imutável, sempre será esse Denji falho. Justamente por isso se agarra a qualquer tipo de migalha de afeto. Ele quer que gostem dele. E gosto de perceber o quanto isso só me faz lembrar da escrita do BoJack. Uma pessoa falha que buscava sempre a aprovação dos outros a partir de sua imagem. De certa maneira, o Denji se esbarra um pouco nisso. Ele quer ser acolhido, ele quer acreditar que ainda existe uma melhor versão dele e que graças a ela ele terá afeto. Só é triste percebermos que o Denji só conseguiu reparar na coisa mais importante que ele tinha quando ele perdeu. A Nayuta sempre foi um exemplo sólido do afeto que o Denji sempre quis em sua vida, mas se escorava tanto em sua melhor versão, no Chainsaw Man, que esqueceu um dos frutos mais lindos que ele tinha em sua vida. É complicado. Eu estava gostando muito de ver a cautela que ele estava tendo de desviar dos ataques. Apesar desse ato egoísta, ainda prefiro ele do que simplesmente sair matando todo mundo. Porém, não podemos esquecer da Yoro, que inclusive pergunta se ele quer a ajuda dela. E acho interessante o papel da Yoro nisso tudo, pois de certa maneira a Asa experimentou os dois tipos de atenção. Ela teve uma amizade sincera com Yuko, que foi algo que moldou seu ser basicamente, e ela teve toda essa fama ilusória, que na realidade só trouxe mais dor de cabeça para ela. A Asa foi muito utilizada como um peão para a igreja, cresceu com uma imagem de salvador e tudo mais, mas logo foi utilizada como um bode expiatório, digamos assim, sendo uma das principais faces da maior inimiga pública do Japão ali naquele momento. Apesar de ser pessimista, essa visão que a Yoro traz é sim realista. Não vai ser naquele público de fãs que tanto Asa quanto Denji vão encontrar a verdadeira resposta para seus anseios. O mais importante seria nutrir as relações pessoais desses personagens. Porém, Asa se encontra perdida e a Yoro, mesmo carregando muitos traços de humanidade, ela no grande geral não se importa e nem pode muito se importar com todos aqueles seres. Então, apesar de a verdade aqui, é muito perigoso seguir por esse lado que a Yoro está levantando. Antes que pudesse refletir mais sobre tudo isso, a queda volta a agir. Ela simplesmente ergue todo esse prédio que os dois personagens estão. Inclusive, olha como o Fujimoto quis detalhar esse painel. Olha que coisa linda. Ele gosta mesmo de fazer cenário. O Primordial grita, falando para os humanos entrarem em pânico e se tornarem, assim, o mais fino dos ingredientes. Com isso, ela simplesmente pega aquele prédio e taca em direção a um grupo de pessoas. Grupo esse que até a Fei está ali perdida. Muito bom, velho. O Fujimoto gosta de zoar com esse personagem. É realmente a Kobeni dos demônios aqui. E dessa maneira o capítulo se encerra. Como eu já havia dito anteriormente, mais um capítulo bem rápido, até porque estamos no meio de um conflito, geralmente é sempre assim com o Fujimoto. Chainsaw Man é uma obra completamente diferente quando você acompanha semanalmente e quando ela está completamente lançada. Isso porque às vezes o pace do Fujimoto é bem acelerado mesmo. Só que mais uma vez foi um capítulo que trouxe questionamentos muito importantes. Novamente, todo esse conflito ainda é uma discussão sobre a moralidade do nosso protagonista. Semana retrasada eu havia dito que esse capítulo aqui seria crucial para o desenvolvimento do Denji. Ou ele iria ter um caminho direto para a evolução, ou ele iria embarcar em outro fundo do poço. Mesmo que Denji possa sim seguir o que a Yoro está comentando aqui, sinto que tivemos algumas respostas bem sólidas. O Denji ainda se preocupa com aqueles humanos, mas isso é por motivos muito egoístas. De alguém que viveu na miséria, cercado de tristeza e cercado de traumas, que se escolhe em qualquer tipo de afeto ou de sinal para não ficar sozinho. É muito poderoso isso, e faz total sentido com o desenvolvimento do personagem. O que aconteceu nesse capítulo foi um dos momentos mais literais até então de Chainsaw. Realmente, cada vez mais está sendo exposta toda a moralidade do nosso protagonista. Então, eu repito mais uma vez, a ideia de termos esse combate entre o Chainsaw Man verdadeiro contra o falso é a ferramenta perfeita que o Fujimoto está utilizando para fazer com que o seu personagem enfrente tudo o que o constitui. E de quebra, ele acaba fazendo uma metalinguagem muito divertida. Afinal de contas, somos esse público que acompanha essas aventuras do Chainsaw, que em muitos momentos estamos ali julgando o nosso personagem, mas também o apoiando. Assim como o Chainsaw Man se tornou muito maior que o Denji,
O Chainsaw Man se tornou muito maior que o Fujimoto. E tudo isso daqui está sensacional, de verdade. Eu estou muito ansioso para que a morte apareça no meio daquele conflito. Ou que a Fame faça mais algumas coisas. Pois eu quero ver a reação deles quando entenderem que aquela é o demônio da fome. E não aquela outra que eles conheceram. Sinto que mesmo se o Denji não aceitar a ajuda da Yoru, ela vai acabar interferindo. E este será outro momento fundamental para o desenrolar do Denji. Vai aceitar essa resposta brutal? Aceitar que aquele tipo de afeto nunca vai ser o suficiente? Muitas coisas ainda estão por vir, com toda certeza. E não desanima não, tá? Porque eu sinto que estamos próximos de encontrar mais uma vez o Kishibe. Realmente estou sentindo isso, de verdade. Enfim, e aí, o que vocês acharam desse capítulo? O que acharam do vídeo? Sério, não se esqueçam de deixar seus comentários, é sempre maravilhoso ler eles. E de quebra isso ajuda muito o canal, assim como o seu compartilhamento, sua avaliação e também seu hypar aí. Eu adoro muito vocês. Um salve especial para todos os membros que ajudam diretamente todo esse projeto. Sério, muito obrigado mesmo. Também eu preciso mandar um salve para o Rui, que está me ajudando com a edição dessa Fujimasfera. Muito obrigado, você sempre agrega demais. Muito obrigado. E vejo vocês logo mais. Até!